Paula Soares e essa é a primeira palestra do projeto Fera Virtual, um festival que vai revelar os melhores autores do Rio de Janeiro. Esse projeto foi contemplado pela Secretaria de Estado e Economia Criativa na Lei Aldir Blanc do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no edital Fomenta Festival. Hoje, vamos dar dicas para vocês de como tornar o seu texto interessante e atrativo, já que para concorrer aqui no festival, você tem que criar uma história com o tema Minha Primeira Ação Quando a Quarentena Acabar Será. As inscrições estão abertas e terminam no dia 12 de fevereiro. Então, se você gosta de criar histórias e quer concorrer a um prêmio de até R$1.000, pega papel e caneta e presta bem atenção, porque a professora Maiara Rocha, formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-graduada no ensino de língua portuguesa e linguística, vai falar um pouco com a gente sobre toda essa questão. Olá, Paula. Olá para você que está assistindo esse vídeo, escritor, né? Para mim é um prazer estar com vocês. Ah, legal. Quer dizer que você tem, assim, dicas valiosas para a gente, para os candidatos que querem se inscrever. Sim. Nós vamos iniciar falando sobre a narração, né? Por quê? Porque eles irão ter que fazer uma narrativa. Essa é a proposta, né? Nesse primeiro momento, é escrever uma narrativa. Então, o que é uma narrativa? Uma narrativa é a exposição, que ela pode ser escrita ou ela pode ser oral, né? Não podemos deixar de falar que toda a narração ela pode ocorrer tanto escrita, mas também falada, quando a gente conversa com um amigo, né? Conversa com os nossos pais, com alguém, nós estamos fazendo uma narrativa, contando alguma coisa que aconteceu, um fato, né? Um acontecimento. E, em sua maioria, eles são mais ou menos sequenciados, né, cronologicamente. A gente acaba esperando que haja uma cronologia, até para que haja um entendimento melhor. Mas nem sempre é isso que ocorre, nós vamos falar disso. O interessante é que essa narração ela pode ocorrer de várias formas, né? Pode ser através de um romance, pode ser através de um conto, uma fábula, uma obra de ficção. Nossa, há inúmeras possibilidades de fazer uma narração. E você, né, escritor, candidato desse prêmio maravilhoso, você vai ter a oportunidade de escolher. Eu quero fazer uma fábula. Então, você vai fazer uma narração estruturada dentro de uma fábula, né? Então, vamos ver o que é um exemplo? Vamos pensar aqui um exemplo para a gente entender essa ideia de sequência de acontecimentos? Vamos pensar na Chapeuzinho Vermelho, ok? Então, a gente tem aqui, o lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e aprendeu no armário para comer mais tarde. Aí, ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. Isso é um pedaço, um trecho extraído, né, da história da Chapeuzinho Vermelho. Agora, vamos fazer uma análise desse trecho e ver a ideia da sequência dos acontecimentos? Então, essa análise da sequência dos acontecimentos da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, olha só, um primeiro fato, o lobo entrou na casa. Então, esse é o primeiro acontecimento, o primeiro fato. Depois, foi até a cama da velhinha e aprendeu no armário para comer mais tarde. Esse é um segundo fato. Sabe, se a gente pensar assim numa foto, é como se a gente pudesse tirar uma foto do lobo entrando na casa, depois ele indo até a cama da velhinha e prendendo ela no armário. Outra foto. Aí ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Isso seria um outro fato, né? Se a gente fosse tirar uma foto, seria uma outra foto. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta estava aberta. Então, esse é um outro fato, um outro acontecimento. E pensando nesse trecho aqui que nós escolhemos, o último acontecimento seria: ela entrou e foi até o quarto. Então, é como se eu pudesse tirar exatamente mais uma fotinho. Então, desses trechos, cada retângulozinho demarcado aí, colorido, com cor diferente, seria um fato, seria proporcional a um acontecimento. E quando eu pego esses trechos e eu coloco na forma que você viu, né, um após o outro, eu estou sequenciando acontecimentos. E essa sequência de acontecimentos é justamente a narração. Beleza, então assim, a gente já entendeu que o texto tem que ser narrativo, né, e como ele tem que se sequenciar. Agora, para construir esse texto narrativo, tem elementos, não tem? Que tem que aparecer nesse texto?
Sim, tem os elementos que nós esperamos, né, que apareça nesse texto. Então, o primeiro elemento da narrativa que nós esperamos são a presença das personagens, né? E aí posso ter um, posso ter 5, posso ter a quantidade que eu, escritor, decidi. Então, você, escritor, seja criativo, né? Seja criativo e escolha quantos personagens você vai querer no seu texto. Então, nós esperamos que os personagens, eles conduzam a história. Como assim? Eles vão conduzir a história porque o que você, escritor, pretende escrever e dizer, os personagens é que vão estar sofrendo aquilo ali. Os acontecimentos vão estar sendo os personagens que vão estar passando por esses acontecimentos. Agora, um outro elemento, né, que se espera numa narrativa é o tempo. E, nossa, isso é muito interessante. Sabe por quê, escritor? Porque quando você escreveu um texto e alguém vai ler o seu texto, ele precisa entender, né, em que tempo eu estou. Estou no presente? Estou no passado? Estou no futuro? Mas, olha, eu tenho uma dica para você. Quando nós pensamos no que você vai ter que escrever, qual a sua primeira ação, né, após a pandemia, depois dessa quarentena, essa sua primeira ação vai ser no futuro. Então, nós já sabemos que o seu texto ele vai ter que ser escrito num tempo futuro. Olha que ótimo, você já sai daqui com uma dica muito especial. Eu vou escrever no futuro. Outro, né, elemento é o espaço. Então, outro elemento da narrativa é o espaço. Incrível, porque quando nós pensamos em espaço, nós pensamos em espaço físico, né? E sim, você terá que dizer isso, né? Você terá que delimitar o seu espaço físico, né? Qual é a sua primeira ação? Em que lugar essa primeira ação vai ocorrer, né? Mas também existe um espaço que às vezes a gente não nota, mas ele existe muito, que é o espaço psicológico. O espaço psicológico é aquele espaço interior. É onde você, né, ou você, escritor, vai querer que o seu personagem esteja. Em que espaço interior, em que espaço psicológico o seu personagem vai estar? Então, olha, essa é uma dica muito legal, porque quando você considera na sua narrativa o espaço psicológico, olha que incrível, é um plus, né? Algo a mais e que marca que você delimitou muito bem esse espaço. Além disso, existe também um outro elemento, que é o narrador. Esse é muito importante, esse elemento da narrativa narrador, porque o narrador, há uma outra dica muito especial aqui, que é o narrador personagem. Por quê, Mayara? Ué, porque você vai estar dizendo aquilo que é a sua primeira ação após passar essa quarentena. Então, nós já sabemos que o narrador é personagem. E o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que eu, né, que estou escrevendo a narrativa, também sou personagem, também participo dessa narrativa. Além de eu escrever, eu também sou participante como personagem dela. Super interessante. Aprendemos aí essas dicas de como colocar esses elementos, né? Não, que é importante colocar esses elementos dentro do texto, mas assim, ainda tem uma questão, Mayara. Eu pego esses elementos e coloco no texto, não é de qualquer forma, né? A gente tem que ter uma ordem, a gente tem que ter uma preocupação na hora de montar esse texto com esses elementos. E o que você pode falar sobre isso para a gente? Como é que a gente monta esse texto? É verdade, Paula. Esses elementos, eles precisam estar encaixados de alguma forma, né? Uhum. E esse encaixe, ele precisa existir quando a gente comenta sobre uma estrutura. Então, todo texto, ele tem uma estrutura. Você pode até pensar, não acho não, Mayara, mas quando você conversa com alguém, você cria uma estrutura, mesmo que você não perceba. E essa estrutura, ela tem um início, né? Essa estrutura, ela tem um meio, e essa estrutura também tem um fim. Então, é incrível incrível como nós somos capazes de elaborar um texto com estrutura sem percebermos que pensamos nisso tudo, né? Então, vamos pensar no início? O início é a primeira parte dessa estrutura. O início é o momento em que você vai apresentar as suas personagens, o momento em que você vai posicionar o seu leitor ou o seu ouvinte, né, no espaço, no tempo, né? É ali que já vão ficar as primeiras marcas de que narrador você está usando, né? E melhor de tudo,
é nesse momento que você marca que há uma normalidade. Vamos pensar na história da Chapeuzinho Vermelho aqui, ó, novamente. Quando começa a história da Chapeuzinho Vermelho, ela começa falando que é uma menina, né? Que por que ela tem o nome de Chapeuzinho Vermelho, que ela morava com a sua mãe, que além disso, ela visitava a sua avó com uma cesta de guloseimas. Então, todo o início marca uma normalidade do que era a vida da menina Chapeuzinho Vermelho. E aí a história vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, até que nós alcançamos, né, o meio da história. Esse desenrolar da história, desenvolver da história, é o meio da história. E nesse meio da história ocorre a quebra da normalidade. O que é isso, Mayara, a quebra da normalidade? É quando acontece algo de especial, o ponto alto da história, que nós chamamos de clímax, que gera uma curiosidade. O clímax, pessoal, o clímax tira a história daquela normalidade, daquela linearidade, e põe a história num estopim, que é o ponto alto. Então, por exemplo, nós sabemos que um belo dia o lobo, né, ele chega na casa da vovó, prende ela no armário e se veste como a vovó e se passa pela vovó. E quando Chapeuzinho Vermelho chega, ela olha assim, nossa, tá diferente, né? Vovó, por que esses olhos? E ela começa a perguntar. Esse momento é o ponto alto da história da Chapeuzinho Vermelho, porque é um momento em que gera uma curiosidade em nós, que somos os leitores, né? Ou então em quem estava nos contando a história, né? E a gente fica, o que vai acontecer? Será que a Chapeuzinho Vermelho vai se livrar do lobo mau? Será que a vovó vai sobreviver? O que vai acontecer? E é nesse momento, são essas curiosidades, essas perguntas, sabe? Esses questionamentos, anseios que a história gera em nós, como leitores, que leva até a solução do problema, que é o fim da história. Então, o fim da história é marcado pela solução do problema. E qual é a solução do problema na história da Chapeuzinho Vermelho? Ah, graças a Deus, né? Apareceu ali um caçador e foi lá e conseguiu resolver, né? Tirou o Chapeuzinho Vermelho e a vovó dessa situação. Então, esse é o fim da história, é a solução para as nossas curiosidades, os nossos anseios e questionamentos que a história nos gerou. Mas é claro que nós, né, podemos inverter essa sequência, né? Não há uma expectativa que você escreva uma história com início, meio e fim. Agora, o seu início pode começar, por exemplo, pela Chapeuzinho Vermelho, lá dentro da casa da avó, desesperada, vendo o lobo mau, achando ele estranho, e depois você pode contar como ela chegou até aquele momento. E para isso nós chamamos de flashback, que é algo que vai ser ainda abordado com vocês em uma próxima palestra, né? Essa inversão da ordem, né, vai ser muito abordada ainda quando formos falar de roteiro. Então, isso aqui é só um momento, mas ainda terá outro momento explicando mais sobre isso. Isso aí, gente. E aí, vocês estão gostando das dicas? Já criaram as histórias? Já pensaram na história que vocês querem escrever? Então, gente, não perde tempo, não. Escreve essa história, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e se inscreve no festival. Vem concorrer ao prêmio. Não perde tempo, tá? Mas, voltando aqui à nossa palestra, Mayara, você falou tudo isso, né, dessa escrita, dessa ordem. Eu acho que tem mais uma coisa para falar sobre como tornar esse texto assim mais fluido, né, para que a gente consiga lê-lo e seja prazerosa a leitura de quem tá lendo, né, tentando entender esse texto. Tem alguma dica para a gente conseguir fazer isso? Para a gente não, né, para os candidatos, na verdade, para os candidatos conseguirem fazer isso? Sim, existe sim. Você é candidato, não precisa ficar preocupado, nós estamos aqui nessa função. E sim, existe uma dica, que é o que a maior preocupação, né? Porque falamos de estrutura, falamos do que é uma narração, falamos dos elementos, mas como unir tudo isso de forma que seja claro, que seja preciso, que seja objetivo, é isso. O que nós precisamos entender é que todo texto
ele é dividido em partes, né, gente? A gente, quando lê um texto, a gente vê isso, né? Existem várias partes. A ligação entre essas partes, ela é fundamental para que haja uma clareza entre essas partes e entre o texto em si. Ainda pensando na história da Chapeuzinho Vermelho, vamos analisar esse texto aqui, ó. Eu vou ler e vou pontuando para vocês, tá? O lobo entrou na casa, vírgula. Então a gente pensa assim, ó, o lobo entrou na casa, é uma coisa. Mas eu quero dizer outro fato, eu quero falar outra, eu quero ligar uma parte à outra, e eu ponho a vírgula. Foi até a cama da velhinha e aprendeu no armário para comer mais tarde. Então, olha só, agora eu preciso ligar que ele chegou até a cama, né, da vovó, da velhinha, e que ele prendeu ela no armário. São dois fatos, são duas partes, e elas precisam ser ligadas. Como isso vai acontecer? Através desse conectivo E que está aí. Então, o conectivo E, ele evita que nós venhamos a repetir o lobo, né? Porque fica cansativo a gente ficar repetindo palavras, né? Então, vamos continuar. Aí, olha só, eu estou dando prosseguimento ao meu texto. Aí, vamos continuar, sabe? Nós tiramos o texto daquele momento estático, né? E progredimos o texto. Aí, ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Então, novamente, a mesma ideia. Ele vestiu e ele deitou na cama? Não, fica muito repetitivo, né? Então, eu ponho ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. E todos nós somos capazes de entender que foi o lobo que fez isso, que foi ele. Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da sua avó. Então, ela percebeu. Ou seja, quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da sua avó, nesse momento que ela chegou na casa, ela percebeu. Então, ao invés de eu botar Chapeuzinho Vermelho de novo, eu posso botar ela, eu poderia botar a doce menina, eu poderia colocar a netinha, não é? Qualquer palavra, qualquer sinônimo, qualquer palavra que equivalesse a Chapeuzinho Vermelho seria o suficiente. Então, ela percebeu que a porta estava aberta e ela entrou. Ela entrou e foi até o quarto. Ela entrou e foi até o quarto. Marca novamente duas ações e que elas foram unidas por quê? Pelo conectivo. E é isso que nós esperamos, que haja uma ligação, né? Para que haja fluidez, a gente tem que ter uma ligação. Cuidar para não repetir muitas palavras, cuidar para que a pontuação te ajude nessa fluidez, cuidar para que desenvolva. E além disso, galera, existe também uma outra coisa que é a articulação dessas partes. Como assim, Mayara? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando nós vamos começar a usar um caderno, será que nós começamos do fim do caderno, da última página? Não. Nós começamos do início, né? Da primeira página do caderno. Então, essa unidade que dá sentido, né? Que é ter um início, né? Ter um início, um meio e um fim. Essa ideia, esse sentido, né? Esse significado lógico de ideias que nós temos num texto, ele ocorre porque nós articulamos muito bem esse texto. E isso é muito importante. Imagina, gente, se eu não te explicar onde é o início, onde é o meio e onde é o fim, como você vai como você vai entender meu texto? Não vai entender. Então, quando a gente articula muito bem o início, o meio e o fim, nós estamos fazendo uma coisa muito legal, que é dar sentido com clareza, objetividade, precisão. Nossa, gente, é muito legal. E sabe uma coisa incrível que eu quero dizer para vocês também? É que isso é muito esperado quando você, escritor, faz um texto. Sabe por quê? Porque a sua linguagem é proporcional à sua idade. Imagina, se você tem 8 anos, será que você vai ter uma linguagem de uma pessoa com 30 anos? Não. Não. E saiba que quando for julgado o seu texto, isso vai ser posto em questão. Como assim, Mayara? Sim, nós esperamos que uma criança de 8 anos escreva proporcional à idade dela. Pensamos que uma pessoa de 15 anos escreva proporcional à idade dela. Uma pessoa com 25 anos vai escrever proporcional à idade dela. É isso o que nós esperamos quando formos julgar o seu texto. Esperamos que você saiba escrever proporcional à sua idade. Cuidado! Olha a dica. Cuidado para que você não escreva uma coisa que não pareça que foi você que escreveu. Né? Cuidado para que não fique muito bem marcado a sua carinha, a sua identidade, a sua idade ali,
tá bom? Então tome muito cuidado com isso. E é isso aí, Mayara, você tocou num ponto muito importante do festival. A gente vai dividir por idade, tá? O festival tem 3 categorias, de 8 a 11 anos, de 12 a 18 anos e de 19 anos em diante. Então não se preocupe, o seu texto ele não vai ser julgado ou selecionado junto com os outros de outras idades. Então, quando você olhar lá no edital, ler, prestar atenção, você vai ver que você vai ter uma categoria para se inscrever. Então, é muito importante, gente. Se você tem entre 8 e 11 anos, escreva seu texto, você, com a sua linguagem, porque é isso que a gente vai querer ver também, né? Não se preocupe em tentar concorrer com outras idades, tá? Porque tá separadinho ali por faixa etária, ok? Voltando aqui, Mayara, para resumir isso tudo que você falou pra gente, essa questão da estrutura, dos elementos, que seja colocado no papel de forma clara, que a gente tenha o prazer de ler, né? Que a gente fique preso com aquele problema. O que você tem para dizer para fechar isso? O que é realmente importante na hora de escrever esse texto para que ele consiga ser selecionado? Ok. Então, o que é preciso, né, para que o seu texto seja tão atrativo que quem for julgá-lo não resista, né? E fale, nossa, uau, que texto! Porque nós esperamos por isso, né? Então, a primeira coisa é que ele seja um texto claro, né? O texto deve ser claro. E essa clareza, eu vou dar um exemplo aqui para ver se vocês são, assim, fecham o entendimento perfeitamente. Um exemplo disso seria, vamos dizer, nessa frase aqui, ó, que eu digo assim, mãe, estou sem dinheiro em casa. Vamos dizer que você falou isso. Quando você diz, mãe, estou sem dinheiro em casa, a mãe pode interpretar de várias formas. Olha só, a mãe poderia dizer, ah, tá, meu filho, então você quer que eu saque dinheiro, né, e te dê para você ficar com ele em casa. A mãe poderia entender, ah, você está sem dinheiro significativo, mas você tem lá as moedinhas do cofrinho, né, meu filho? Ou a mãe ainda poderia entender assim, e ele está querendo dizer o que para mim? Que eu esqueci de dar o dinheiro para ele? Tá me culpando? Então e poderiam ter outras interpretações. São várias interpretações que esta frase traz. Então essa frase, ela não é clara. Porque tudo que nós escrevemos e que não é claro, que gera outras interpretações, que geram uma certa ambiguidade, não é bom. Porque a pessoa que está lendo seu texto, ela pode entender de um jeito e você que escreveu pode ter pensado em escrever de outra forma. Eu queria dizer isso, mas o que vale é o que você escreveu. O que você disse é o que está escrito. Então, cuidado. Nem sempre o que nós queremos dizer, nós escrevemos. Então, cuidado, para que você escreva de verdade aquilo que você quer dizer. Então, clareza no seu texto é fundamental. Não tem como ter um texto sem ter clareza, porque aí você não consegue atingir o que de verdade você pensou. Sabe, toda a tua criatividade tem que estar claro para que a sua criatividade ela esteja efetivamente certinho. Agora, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês muito, muito, muito importante. A estrutura ela é essencial e nós ficamos aqui nesse tempinho falando sobre essa estrutura, porque ela é muito importante. Mas em nenhum momento a estrutura ela anula a sua criatividade. Nós estamos aqui muito preocupados. Sim, temos preocupação com você em falar uma língua portuguesa, usando uma linguagem proporcional à sua idade, sabe? Tendo um domínio da língua, claro, porque a língua portuguesa é o seu idioma. Mas o mais importante, né, e que não anula, e que é o que nós esperamos de você, temos expectativas como julgadores, temos expectativas de quê? De que você seja criativo. Não tem como você não ser criativo. Nós esperamos toda a sua criatividade. Por quê? Porque nós entendemos que, através da sua criatividade, você vai mostrar o que você pensa, o que você queria desenvolver, o que você queria falar. Sabe? É a sua criatividade que deixa a sua identidade, a sua cara, o texto com a sua cara, que deixa ali para nós, que somos avaliadores, né, os julgadores, possamos ver assim, nossa, essa pessoa escreveu um texto que tem provavelmente a cara dela, né, que tem a linguagem referente à idade que ela tem, proporcional, de forma clara. Então, nós queremos que o seu texto ele tenha a sua cara. Não deixe que o seu texto ele não venha ter a sua cara. Não permita isso.
mas faça com que ele tenha a sua identidade. O mais importante é a sua identidade. E a sua identidade, ela está marcada na sua criatividade. Então, seja criativo. Dê asas à sua imaginação e pense o que você achar que é melhor. É claro que é importante você narrar, que é importante você ter uma sequência de fatos clara. É claro que é importante os elementos do texto estar ali na narrativa. É claro que é importante que o seu texto ele tenha coesão, coerência, né? Que é o que a gente falou aqui, como os articuladores, ligar as partes do texto. Tudo isso é importantíssimo, mas indispensável é que você seja criativo. Então, nós esperamos de você criatividade. Vai, escritor, use toda a sua criatividade e faça esse texto incrível, incrível para que possa ser julgado. Isso aí, gente. Olha, depois dessas dicas maravilhosas, tá? Tenho certeza de que você já pensou nessa história dentro do tema e já está até começando a escrever. Tenho certeza absoluta. Então, não perde tempo. Até o dia 12 de fevereiro você pode se inscrever. E a gente vai ter aqui uma próxima palestra, um próximo bate-papo com outras dicas importantes para o seu texto. Fica ligado aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber a notificação e vai poder vir aqui assistir a palestra, tá? Tenho certeza de que você já está dando asas à sua imaginação, já está escrevendo e esperamos aqui seu texto aqui no Festival Fera Virtual. Maiara, queria te agradecer de novo. Muito obrigada pela sua participação. Acho que, assim, foi maravilhoso. Eu adorei, tá? Assim, foi super útil para mim. Tenho certeza que para os candidatos também. Eu também agradeço, na verdade, eu que agradeço pela oportunidade e desejo que os candidatos possam fazer um proveito, né, um bom proveito de tudo que nós falamos aqui e que sejam bem criativos. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero os textos de vocês aqui no festival e até a próxima palestra. Beijos!